Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do curso do Pacote Lean. É uma imensa satisfação estar aqui com vocês. Antes de mais nada, pedimos para aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez e os que já estão nos acompanhando, se gostarem do vídeo e se inscrevam, deixem seu like para que a gente possa impulsionar ainda mais essas videoaulas para outras pessoas terem o alcance. Sem mais, hoje nós estamos com a nossa aula 3, falando sobre a função tabfrag. Na aula 2, aproveitando todo o gancho do que nós tivemos na aula 2, o que nós vamos fazer aqui agora vai ser justamente o seguinte. Eu vou usar aqui uma semente para que o meu conjunto de dados não fique toda a vida saindo de forma aleatória. Então, a gente usa uma trava para que esse conjunto de dados seja sempre o mesmo. Carregando aqui o nosso pacote Lean, nós vamos gerar a semente. O que nós tínhamos na aula passada era justamente o uso do New Lean. Aqui nós tínhamos só até aqui. E aí o que nós vamos fazer aqui nessa aula de hoje é justamente acrescentar a nossa função tabfrag. O que é interessante aqui no tabfrag, tanto para essa primeira situação quanto para esta situação? O que é que teve de diferente aqui com o acréscimo do tabfrag? Tabfrag por si só não teve acréscimo nenhum. Perceba que, diferentemente da aula passada, o que nós estamos usando aqui é a sintaxe usando o operador pipe, tá? Então, aqui nessa situação, perceba que o que vai ser a diferença para o que haja manipulação desse conjunto de dados é a filtragem que eu tenho da função newlin. Ela que define para o tabfrag que esse conjunto de dados é um conjunto de dados contínuos. No caso, uma variável quantitativa contínua. Isso pensando lá na estatística descritiva. E veja o que é interessante aqui para mim. Quando eu faço a execução, eu já disse para a tabfrag que como o dado ele é quantitativo contínuo, a tabela, ou melhor, a formação, a apresentação dos dados de modo tabulado será separados, agrupados com intervalo de classes. E aí veja como é que está o nosso resultado. Perceba, antes da gente discutir isso daqui, olha agora o que acontece pensando agora numa variável quantitativa contínua, perdão, discreta, no caso, porque aqui é dados de uma binomial, em que eu uso o newlin, e newlin eu não defino nada para o argumento variable. Nessa situação aqui, pelo default, pelo padrão, por já ser discretizado, eu já digo para o tabfrag que esse conjunto de dados é discretizado. E olha o que é que ele vai fazer com o resultado da tabulação. Os dados saem com outro formato. Veja que, em termos de ensino de aprendizagem, para nós entendermos esse primeiro processo, ele se torna um pouquinho mais complexo do que olhar para esse daqui. Esse daqui, o que simplesmente nós temos, simplesmente eu vou ver os dados que se repetem e vou agrupando. O que é que ocorre com o tabfrag? O tabfrag apresenta diversas colunas interessantes, em que essas colunas nós temos a frequência absoluta, a relativa, acumulada abaixo de, acumulada acima de, frequência percentual, acumulada percentual abaixo e acima de. Veja que é muito interessante um acervo gigantesco de possibilidades. O que é que a gente pode fazer em termos de ensino para entender um pouco mais de como é que esses dados estão sendo agrupados, esses aqui especificamente no caso dos contínuos? O que é que a gente pode fazer? A gente pode aqui, nessa execução, ao invés de executar de vez, nós criamos uma função. Na realidade, a função tabfrag, de forma invisível, ele consegue, se você associa o resultado a um nome, a gente consegue lhe dar mais possibilidades e é isso que a gente vai fazer. Vamos pegar aqui e associar o resultado com o nome tabela. E aí este resultado aqui automaticamente, tabela vai se associar a ele. E aí eu vou executar novamente. Ó. Então aqui eu vou usar a minha semente para que meu conjunto de dados ele seja o mesmo da entrada. Tabela, então, agora o que é que ela vai me apresentar? Veja aqui, quando eu digito tabela no console, olha o que acontece. Nós temos agora dois resultados. Primeiro, a tabela, que ele mostra o que é que nós tínhamos aqui nessa situação.
né? Ó, lá a nossa, deixa eu ver aqui, acho muito interessante isso do RStudio. E nós temos a nossa tabela anterior que nós tínhamos. E o que é mais interessante em termos de ensino e de aprendizagem é este outro resultado aqui em Statistics. Veja aqui o que é que aqui ele me solta. Para a construção daquela tabela, ele me mostra todas as informações que nós precisamos para construí-la. Tamanho da amostra, número de classes que foi definido, amplitude, valor mínimo, valor do comprimento do intervalo de classe, limite inferior, quer dizer, o limite inferior da primeira classe. E aqui nós temos os limites inferiores e superiores e também os dados brutos, sem o agrupamento. O que é que isso aqui me torna interessante? Então, se você quer o detalhamento metodológico, como é que isso foi construído, você tem que ir no help do pacote, da função, para você poder entender um pouco mais. Mas o que é interessante é que, pedagogicamente, você consegue trabalhar aquela parte toda de coleta, organização e apresentação de dados, aqui usando o TabFrag, pelo menos para a parte de tabulação. Dá para você explorar bem. Era isso que nós queríamos tratar na aula de hoje, apresentar basicamente esse primeiro contato que vocês vão ter com a função TabFrag. Espero que vocês tenham gostado e lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!